Taxar dividendos é miopia tributária. Ela é obrigada a pagar dividendo, 10% sobre as ações preferenciais. Se você for analisar friamente, hoje são poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio. E o juro sobre capital próprio ele é tributado. Então, eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma alavanca para o governo tributar mais. Ao contrário, ele vai inibir o cidadão de investir. É verdade. Tá correto? Então, se pega lá fora, o pessoal quase não paga. É uma coisa que está sendo avaliada. Até agora não se falou em tributar o dividendo com tanta intensidade, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares. Eu era presidente do Conselho Regional de Economia, então perguntaram para mim o que eu achava sobre tributar dividendo, tá certo? Eu respondi o seguinte: taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Porque na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos, tá entendendo? Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma fonte de arrecadação, entendeu? Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Tá entendendo? Então, lamentavelmente, o governo está sistematicamente através de órgãos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos a cada momento querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina o emprego. Tá correto? Você veja que coisa interessante. Você já esteve nos Estados Unidos? Sim, já fomos algumas vezes. Você chegou a alugar um carro? Não chegamos a alugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você abastece o seu carro. Você vai lá, chega e fala, eu quero botar $40. O cara fala, paga. Você paga e ele libera, você vai lá e enche o tanque. Você sabe que aqui é proibido isso? Sim, aqui tem que ter o frentista. Proibido. Bom, até aproveitando esses pontos que vocês citaram sobre governo e o fato de que lá atrás você começou a investir quando viu que, olha, a Previdência Social não vai ser uma coisa que lá na frente vai ser capaz de me sustentar com dignidade. Vocês, nesse método da AGF, vocês focam em dividendos. E há várias empresas públicas, né, as de economia mista listadas em bolsas, que pagam um bom dividendo. Como é que vocês fazem para fazer esse balanço? Porque, como você mesmo disse, boa parte dos gestores do Estado não são caras competentes igual o pessoal da iniciativa privada. São regidos por outros estímulos. A empresa, às vezes, não está interessada em gerar lucro, ela quer fazer outras coisas. Quando que vocês decidem que uma empresa pública é boa o suficiente para estar na carteira? E quando que vocês falam, poxa, isso aqui, tipo Petrobras, pagou um camão de dividendos, mas não estava na carteira de vocês. Quando que vocês olham e falam, isso aqui, por mais que pague bem, eu não vou colocar? Quando ela tem compromissos, tá certo? Por exemplo, o que é um compromisso? O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um compromisso que é para cobrir a conta dos funcionários apresentados, né? Tá certo? Então, há uma dependência, há um compromisso, é isso? A Petrobras nunca teve esse compromisso. Passou a ter agora porque ajudou o governo a melhorar as contas, a estrutura fiscal. Mas isso não vai continuar, com certeza. É temporário, tá certo? Então, por exemplo, você pega a Eletrobras, né? A Eletrobras tem um mecanismo diferente.
A Eletrobras, ela estatutariamente, ela tem um dispositivo que ela é obrigada a pagar dividendo, 10% sobre as ações preferenciais. Então, ela paga dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Então, ela tem um compromisso, tá entendendo? Então, por exemplo, o Banco Santander, qual é o compromisso dele? Mandar dinheiro para a Espanha. Então, ele tem um compromisso. Então, você precisa avaliar se a empresa tem algum compromisso. Quando a empresa não tem compromissos dessa natureza, ela tem o compromisso com quem? Com o controlador ou com os controladores. Tá correto? E é isso aí. Então, basta você avaliar isso. Então, esse é um dos fundamentos muito importante quando você vai investir em uma ação. Você pega, por exemplo, a TRPL, a Transmissora Paulista de Energia Elétrica. Ela tem um compromisso de alimentar os seus controladores lá fora. Tá certo? Você pega, por exemplo, a Taesa. Ela tem o compromisso de transferir recursos, tanto para a TRPL como para a CEMIG. Então, você vai avaliando todos esses compromissos. Coisa que a maioria não faz, né? Entendeu? Então, esse é um dos fundamentos. Tá correto? Eu vou só fazer alguns complementos. Tem alguns outros fatores também bastante importantes. Primeiro, o setor. Dificilmente a gente investiria, por exemplo, nos Correios se fosse uma empresa de capital aberto, né? Então, acho que o setor faz muita diferença. Você investir numa empresa de logística para uma empresa de energia, né? São bichos completamente diferentes. Sim. Você tem que ver qual governo, né? Qual estado que é ali sócio dessa empresa. Então, por exemplo, uma CEMIG ou alguma estatal de controle do governo estadual é um nível de risco, de repente, diferente de uma cuja União seja sócio, né? Então, por exemplo, hoje aventua-se a privatização da Copel, que é uma empresa cujo o governo do estado do Paraná é um grande acionista. Então, tudo muito depende do nível de governança corporativa e, em última instância, o preço. De nada vale ser uma excelente empresa se isso não vai ser um bom investimento. E isso depende da margem de segurança com que você investe. Então, a gente estava falando hoje, né, um pouco mais cedo sobre o Banco do Brasil. Estava olhando aqui no nosso aplicativo, a GF+. O valor patrimonial da ação é R$ 51,50. Bom, tá? Isso depende, porque eu vi com o Felipe, que tem duas formas de avaliar. Baseado no último resultado, vamos chutar 51, 52 reais. Quer dizer, o papel está cotado a 34 hoje, muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Entre outras métricas que a gente analisa, dividend yield, PL, enfim. Então, é uma excelente empresa, falando operacionalmente, tem ali alguma robustez de governança em relação a outras empresas, né? Então, não sofre tanto quanto uma Petrobras, por exemplo. E o fator preço acaba sendo extremamente importante, né? Porque é o que vai determinar, claro, é o que vai determinar o seu retorno total ao acionista, que é a somatória de quanto você recebe e reinveste em dividendos, mais a consequência natural de ter um bom portfólio com boas empresas, que é a valorização dos seus ativos, né? Então, acho que o preço também é um fator fundamental aí.